Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre um material bem interessante que chegou para nós. Cristo, nosso sumo sacerdote, o mistério do santuário revelado. A ideia é entender melhor o que significa Cristo ser nosso sumo sacerdote, sabe? E desvendar um pouco esse lance do santuário celestial, tentando ligar aquelas práticas lá do Antigo Testamento com a nossa fé hoje em dia. Nosso foco aqui é sacar essa conexão, né? Entre o santuário antigo, o terrestre, e esse celestial. E por que Cristo é tão central nisso tudo? Buscar clareza e, o que isso muda no dia a dia. Ok, vamos começar a explorar isso juntos. Vamos sim. E olha, entender o santuário é chave mesmo. É como se fosse uma lente, sabe? Pra gente conseguir ver com mais clareza o plano da salvação todo que a Bíblia apresenta. Pois é, e o artigo já começa com algo que chama atenção. Aquele santuário que Moisés montou lá no deserto, o tabernáculo. Não foi uma ideia dele, né? Veio de um modelo, tipo uma planta baixa mesmo que Deus passou. Está lá em Êxodo, capítulo 25. Aí fica a pergunta, para que servia essa construção? O livro de Hebreus chama de sombra, figura das coisas do céu. Por que usar esses símbolos todos? Então, o propósito principal era ensinar. Didático mesmo. O santuário ali na Terra funcionava como uma aula prática, bem visual. Pensa nos rituais, né? Os sacrifícios, o cordeiro sem defeito, os objetos também, o altar, aquele véu que separava tudo. Tudo isso ensinava, de um jeito simbólico, sobre o que Cristo ia fazer lá na frente para redimir a gente. Era uma preparação, entende? Para a mente das pessoas captarem o sacrifício definitivo. E o que é fascinante nisso tudo é ver como cada coisinha ali parecia já apontar para Jesus, séculos antes dele vir. Entendi. E todo esse simbolismo terrestre, então, se cumpre, encontra seu sentido maior na figura central que o artigo ressalta: Cristo. Ele é apresentado como o sumo sacerdote perfeito, né? Como diz Hebreus. E aqui a coisa fica, muito interessante mesmo. Porque o texto não diz só que ele ministra. Diz que ele entrou no santuário celestial, que a gente pode pensar como a presença direta de Deus, onde ele atua agora e fez isso uma vez por todas. E aí conseguiu uma redenção eterna. O alcance disso é gigante. Exatamente. É aí que está a singularidade de Cristo. Ele não é só o sacerdote que faz o serviço, ele é, ao mesmo tempo, a própria oferta. Perfeita. Hebreus 9,14 fala que ele ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Quer dizer, a vida dele sem pecado nenhum, a morte voluntária, isso deu um valor infinito para o sacrifício. Cumpriu de verdade o que aqueles milhares de sacrifícios de animais por séculos só podiam simbolizar, né? Antecipar. É um ciclo que se fecha nele. Faz todo sentido. E a consequência direta disso, pelo que o material indica, é o começo de uma nova aliança eterna de graça. Basicamente um jeito novo de se relacionar com Deus, certo? O artigo até destaca que isso tirou os obstáculos do caminho, permitindo o pleno exercício de graça, misericórdia, paz e amor aos mais culpados da raça de Adão. Tá, mas o que isso significa, na prática? Para o nosso acesso a Deus, mudou tudo mesmo. Mudou radicalmente. Lembra aquela cena lá em Mateus? Quando o véu do templo rasgou de cima a baixo bem na hora que Cristo morreu? Aquilo foi um símbolo fortíssimo, né? O fim da separação, o acesso a Deus, que antes era cheio de ritual, restrito, ficou direto, aberto para todo mundo através de Cristo. As barreiras cerimoniais, caíram. E esse trabalho de mediação dele não parou ali na cruz, não. Continua. A intercessão de Cristo lá no santuário celestial é algo que está acontecendo agora. Apocalipse até usa aquela imagem do incenso subindo com as orações do povo. Simboliza isso, essa mediação que não para. Certo. Isso ajuda a conectar a história e a teologia. Mas pensando no agora, hoje em dia, a gente não tem mais um templo físico central para ir, né? Então, como que essa compreensão do santuário celestial, onde Cristo está ministrando, impacta a vida da gente hoje? Qual a relevância disso no dia a dia, assim? O impacto é enorme. Traz muita segurança, muita esperança, sabe? A adoração, a busca por Deus. Vira uma coisa mais espiritual mesmo. Não depende mais de um lugar físico. Lembra um pouco aquele espírito do Salmo 122, né? Da alegria de ir à casa do Senhor. Só que agora essa casa está acessível espiritualmente de onde a gente estiver.
Saber que a gente tem um representante no céu, alguém que, como a Bíblia diz, entende nossas lutas, nossas fraquezas e está intercedendo pela gente sem parar. Isso dá uma base muito firme para a fé, para encarar a vida. Perfeito. Então, para a gente amarrar a ideia central aqui, o ministério de Cristo como sumo sacerdote lá no céu não é só uma doutrina antiga, uma coisa do passado. É uma realidade ativa, acontecendo agora, que garante para quem crê um acesso contínuo à graça e à misericórdia de Deus. Exatamente isso. E olha, isso deixa a gente com uma reflexão importante para levar. Se Cristo está mesmo continuamente intercedendo por nós lá no santuário celestial, aplicando os méritos do sacrifício dele a nosso favor, como que ter consciência dessa atividade constante, presente, pode talvez redefinir o jeito que a gente encara os desafios do dia a dia? Ou até mesmo como a gente expressa gratidão por tudo isso. Uma excelente questão para a gente pensar e encerrar essa nossa análise.